Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você esteja visualizando essa aula remota gravada do que série? Muito bem, nono ano. E no nono ano, nós hoje teremos uma aula muito bem, parabéns, viu? Revisional, que vai tratar de quem? Sobre que conteúdo? Isso, canudos. Canudos. Nós já vivenciamos esse conteúdo e não custa nada uma aulinha revisional para que vocês possam ficar com a mente com aqueles fatos históricos bem recentes, né? Para que você possa conseguir, vai colaborar essa aula para que você tenha um excelente desempenho em relação às provas da segunda unidade daqui na Escola Dinâmica. Tá bom? Vamos lá? Vamos viajar comigo agora? Isso. E para o período lá dos últimos anos do século XIX. Esses últimos anos do século XIX mostram para a gente, que a gente já venceu isso, mostram um momento agitado no Brasil. Por que agitado? Porque a chegada da República não vai permitir que uma parcela da população, principalmente a população nordestina, tenha condição de sair daquela miséria e da fome que existia até então. Então, a chegada da República, inicialmente da República da Espada com Deodoro e com Floriano Peixoto, e depois o primeiro presidente civil do Brasil, que foi Prudente de Moraes, não vão propiciar, não vão colaborar para que a população mais pobre, principalmente aquela nordestina, principalmente a população sertaneja, saia do patamar de dificuldades socioeconômicas. E aí a gente viu o surgimento de quê? De um movimento messiânico. O que é movimento messiânico, professor? Aquele movimento que ilustra bem a figura do Messias, de um Salvador, de um líder que conduz uma verdadeira multidão para a possibilidade de ter uma vida melhor diante daquela fome e miséria que grande parte dos nordestinos estavam vivenciando, e principalmente os sertanejos. Esse movimento vai surgir com a liderança de quem? Com a liderança de Antônio Conselheiro. Antônio Maciel, que recebeu esse apelido de Antônio Conselheiro, vai começar ali no sertão nordestino a vagar de uma cidade para outra, pregando um catolicismo ferrenho, tradicional, rigoroso, os seus princípios, nos seus dogmas, na sua liturgia não, os seus dogmas nas suas regras. Não é? Nos seus dogmas, nas suas regras. Um catolicismo bem rígido. E vai começar, através dos seus discursos, a agregar, a juntar muitos sertanejos à sua volta. E ele migra de uma cidade para outra do interior nordestino, até parar no sertão baiano, ali próximo ao rio Vaza Barris. E ali no rio Vaza Barris ele se instala e começa a pregar as suas teorias, não é? Ele inclusive é chamado de profeta, beato conselheiro. Pois bem, esse movimento cresce, essa localidade começa a receber pessoas de todo o Nordeste com uma perspectiva de melhorias de vida. Eles se transformaram, na verdade, numa comunidade autônoma, independente. Tudo era gerado ali.
Tinha-se água, tinha alimentação, tinha casa, moradia e uma rigidez, tudo isso sob o comando de Antônio Conselheiro. Na página 116, temos aí 116. Antônio Conselheiro, cearense de nascimento, inicialmente não tinha intenção de lutar contra a pobreza e a fome que o povo passava. Estava vivendo em fuga, não é? Por ter sido traído pela esposa. Tornou-se bastante religioso e passou a peregrinar pelo Nordeste. Aqui embaixo desse mapa, na página 116 ainda, diz o quê? A localização geográfica de Canudos, o mapa, e embaixo diz o quê? A figura e a popularidade de Antônio Conselheiro cresceram bastante no Nordeste brasileiro. Muitas pessoas necessitadas, trabalhadores do campo e retirantes da seca, passaram a procurar o beato, que logo viu a necessidade de se fixar em um determinado local, que acabou sendo Canudos, no sertão da Bahia. Esse nome Canudos é o nome de uma antiga fazenda em Canudos. E o trabalho, não é, naquela região de Canudos, em Canudos, era um trabalho coletivo, autônomo. Se trabalhava em troca de alimento, roupas, tratamento médico, a questão espiritual e a segurança que se tinha. Até que o momento que o governo federal tomou conhecimento de Canudos, viu ali a possibilidade de ser uma ameaça ao governo central, poderia servir de exemplo para que outras comunidades surgissem a partir dali, e promoveu o desmonte, o ataque a Canudos, e cerca de 10 mil soldados foram convocados para pôr fim a Canudos, e foi dizimado Canudos, Seus habitantes foram todos mortos. Tivemos também a oportunidade de conhecer a Guerra de Contestado, que foi um movimento também messiânico, que tinha o objetivo de promover melhores condições de vida ali no estado do Paraná, no sul do Brasil. Bom, aí tem redutos rebeldes no mapa na página 119. Os principais redutos, São Pedro, Papu, do Aleixo, Santa Maria, Pedra Branca, Sossego, Taquarussu, Guaratá, Tavares e Campina dos Boêmios. Com isso, vai surgir, não com a mesma característica, não. Vai surgir um outro movimento que também tenta minimizar as influências negativas da chegada da República em regiões afastadas dos grandes centros e principalmente na região nordestina. Vai aparecer o cangaço, que vai ser um movimento de promover saques pelas regiões nordestinas e promover a divisão desse saque entre eles, tirando dos mais pobres e tirando dos mais ricos, dando para os mais pobres. Com a liderança de Virgulino Ferreira, o Lampião, o cangaço vai promover uma série de saques e roubos às cidades pequenas, às médias cidades, e faziam com que houvesse ali uma perseguição por parte do governo federal aos cangaceiros, que foram dizimados, Percebemos também, estudamos também a chegada de um outro movimento contestatório, mas essa contestação foi realizada por conta da vacina. Ali nas primeiras décadas do século XX, o Brasil vivia uma disseminação de várias doenças por conta da falta de planejamento para o crescimento das cidades e a falta de saneamento básico por consequência. O crescimento populacional desordenado dos grandes centros
vai ter a falta de higiene, a falta de saneamento básico como ponto central. E por conta disso, vai haver um surgimento de disseminação de várias doenças. E para conter essas doenças, o governo brasileiro achou por bem promover uma vacinação em massa, através da liderança do médico epidemiologista, que é aquele que controla as epidemias, Oswaldo Cruz. E Oswaldo Cruz vai idealizar o surgimento dessa vacina para combater essas epidemias. No entanto, a população não vai receber com bons olhos. Vamos verificar aqui. Na página 125. O presidente Rodrigues Alves nomeou como responsável de combater as epidemias o médico Oswaldo Cruz, que tornou obrigatório a vacina contra a varíola a partir dos 6 meses de idade. Essa determinação preocupou o povo, que achava que a vacina era uma forma de matar os pobres. Olha aí, visto que medidas tomadas anteriormente os expulsaram dos centros urbanos brasileiros, destruindo suas favelas e cortiços. O cortiço é um espaço grande, né, que alguns departamentos da casa eram compartilhados, como por exemplo o banheiro, era dividido para por um grupo razoável de gente morando no espaço, um prédio, por exemplo. Lutaram, por consequência, os populares se revoltaram, lutaram contra a polícia durante uma semana, num episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina, em 1904. Acabaram derrotados e muitos enviados para trabalhar no Acre, nos seringais e na extração da borracha. A Revolta da Chibata foi um outro movimento que surgiu nesse período, nas primeiras décadas do século XX. Mas eu devo dizer a vocês o seguinte, não é? A Revolta da Chibata foi uma revolta militar contra os excessos praticados pela Marinha. Vamos lá. Contra os negros. Pela Marinha contra os negros. Desde a abolição da escravatura, os negros foram condenados a viver uma vida de marginalização. Eles não foram preparados para uma nova condição de trabalho, agora assalariados. E o Estado brasileiro não se importou em capacitá-los para que pudessem competir nesse novo mercado e nas novas relações de trabalho. Assim, muitos acabaram indo servir a Marinha Brasileira como soldados rasos, forçados a se alistarem. Tinham que exercer uma jornada de trabalho exaustiva, chegando a 18 horas diárias, além de serem punidos com chibatadas. Não é? Com chibatadas. 126. Foram justamente os maus tratos que fizeram eclodir a revolta. Os castigos e as punições com chibatadas estavam ficando mais intensos. Além disso, a grande jornada de trabalho. Então, eles se revoltaram, né, sob a liderança de João Cândido e promoveram, não é, a tomada de encouraçados de Minas Gerais e de São Paulo e ameaçaram invadir o Rio de Janeiro. Esses marinheiros foram, não é, se refugiar na Ilha das Cobras, foram massacrados pelas tropas federais. Temos aqui o nosso livro, A Organização dos Trabalhadores. Como o processo de industrialização no Brasil começou a surgir de forma cada vez mais intensa, havia necessidade de uma organização sindical desses trabalhadores, influenciados também pelo movimento do socialismo científico, aquele que nós estudamos lá no 8º ano, socialismo científico defendido por Karl Marx, né? Em que ele vai dizer: trabalhadores, univos, estejam unidos para tratar de combater
os exageros dos burgueses e dos capitalistas que faziam com que os trabalhadores trabalhassem de forma sem medidas, sem nenhuma legislação, com excesso de trabalho para os proletários, como diria Marx, né? Proletários, que vocês sabem muito bem o que significa proletários. Indo para a página 128, nós temos essas revoltas tenentistas. Essas revoltas tenentistas têm a ver ainda com o sentimento militarista que foi introduzido no Brasil com o surgimento da República. Os militares foram os protagonistas, os grandes destaques da chegada da República no Brasil. Claro que a chegada da República do Brasil também teve uma forte influência do movimento do positivismo, né? Que vai estar lá o lema na nossa bandeira, Ordem e Progresso, que esse positivismo, anos depois, ainda no século XIX, no finalzinho dele, dará início à chamada ciências sociais. Positivismo, nós já vimos isso, o pai do positivismo é Auguste Comte. 128. Revoltas tenentistas. Vários movimentos políticos que resultaram em revoltas tiveram como objetivo atacar a oligarquia rural brasileira. As decisões políticas e as condições econômicas estavam nas mãos dos fazendeiros, que determinavam os rumos do país. E não foi diferente com a revolta tenentista, em que militares visavam derrubar o regime oligárquico e instalar um governo centralizador. Esse regime oligárquico chegou no Brasil após o governo militar de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Tivemos esse governo da República Velha, dos oligarcas do poder, ou seja, a oligarquia significa governo de poucos e para poucos. Esses governantes estavam ali oriundos de São Paulo e Minas Gerais. Esse período também passou a ser chamado como República do Café com Leite. Leite representando Minas Gerais e o café representando a força e a influência do Estado de São Paulo. Tivemos ainda lideranças dessas revoltas tenentistas que foram, ainda na página 128, Siqueira Campos e Juarez Távora, mas sem dúvida a mais decisiva foi a figura de Luiz Carlos Prestes, né? Aquele homem militar de prestígio, jovem, que chegou ao oficialato do Exército Brasileiro, um militar exemplar, né? Uma liderança forte e importante no meio desses tenentes que estavam com essa característica, conhecimento político bem consolidado, bem forte. E 3 fases do tenentismo é destacado nesse livro, ainda na página 126 e para 128 para a página 129. A revolta do 18 do Forte. Esse movimento teve relação direta com as eleições presidenciais de 22, quando elegeu Arthur Bernardes, que era candidato de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais fortes. E Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, apoiado pelos estados cujas oligarquias queriam mais espaço político. A maioria dos militares não aceitava a política do café com leite e se posicionou a favor de Nilo Peçanha. Mesmo assim, Arthur Bernardes foi eleito presidente, que fez com que os tenentes tentassem impedir a posse, realizando um golpe, o chamado golpe 18 do Forte de Copacabana. Tivemos também a segunda revolta tenentista, a Coluna Prestes, que herdou o nome do líder, já destaquei, Coluna Prestes, que vai percorrer cerca de 24 mil quilômetros pelo interior do Brasil e veio ter seu fim no país vizinho nosso, que é a Bolívia. Ao mesmo tempo, nessa década de 20, tivemos o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, o chamado PCB, o velho partidão.
influência aqui do comunismo chegando ao Brasil. Passeando no nosso livro, chegamos até a década de 30, saímos da década de 20, 22, com o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, também a Semana de Arte Moderna, é muito importante para a história do Brasil, né, resgatando a cultura tipicamente brasileira. No que se refere à Era Vargas, você tem que lembrar que Vargas, na verdade, Vargas deu um golpe. Ele alega que ele participou das eleições de 30, mas houve fraude, segundo ele, naquele momento, naquele período em 30. Mas o que faltou foi o quê? Faltou foi a comprovação dessa fraude. Havia realmente uma possibilidade grande de ter sido posto em prática essa atividade ilícita de fraude, para o governo ter o seu candidato vencedor. No entanto, Vargas se aproveitou de uma conjuntura, fez uma aliança com o movimento tenentista, fez uma aliança com a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba e conseguiu dar esse golpe e permanecer no poder de 30 a 1945. Dentre esse momento aqui, vamos analisar aqui na bolsa, na página 139, que bolsa 139. O golpe de 30 que levou Getúlio Vargas a organizar um governo provisório, pondo fim à chamada República Velha, ou também chamada de República Café com Leite. Foi com Vargas chegando ao poder que esse período teve fim. Foi uma consequência da crise econômica do café e do crash da Bolsa de Valores de Nova York. Os governos republicanos conviveram com sérios problemas financeiros, que se agravavam ao longo do tempo e que contribuíram decisivamente para a insatisfação da população, dos militares, que desde o período da República da Espada ensaiavam já movimentos de romper com a velha república, não é? Então, Vargas tomou o poder em 30, só vai sair em 45. Nós temos 3 períodos de varguistas, não é? 30 a 34, o governo provisório. 34 a 37, o governo constitucional varguista. De 37 a 45, nós tivemos o chamado Estado Novo. Tá bom? Espero que essa revisão tenha lhe ajudado de sobremaneira a você fazer uma excelente prova nessa segunda unidade. Tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau!